Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Queremos finalizar mais um livro hoje. Hoje, dia 4 de abril, queremos terminar o primeiro livro de Samuel. Você sempre é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Vamos juntos? Vamos finalizar este livro, iniciando pelo breve resumo dos capítulos. No capítulo 29, os filisteus desconfiam de Davi. Os outros líderes filisteus eram menos ingênuos que Aquis. E assim Davi foi poupado do apuro de enfrentar seus próprios compatriotas no campo de batalha. Este capítulo fala de acontecimentos anteriores aos do capítulo 28. Os filisteus reuniram-se em Afeca. Ainda não haviam se deslocado para o norte, rumo a Sunem. No capítulo 30, Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Davi livra os cativos. A lei a respeito da divisão da presa é colocada em evidência. Davi voltou no momento oportuno, e as informações dadas pelo escravo foram mais do que um lance de sorte. Tudo foi recuperado, e Judá e Caleb, que também haviam sido vítimas do ataque, foram incluídos na repartição dos despojos. Finalmente chegamos no último capítulo do primeiro livro de Samuel, um último capítulo bem trágico. No capítulo 31 ocorre a derrota de Israel, a morte e o sepultamento de Saul. O autor de Crônicas considerou este relato da morte de Saul mais confiável que a história do Amalequita, presente no início do segundo livro de Samuel. Este pode ter adaptado o relato a seus próprios fins, mas nada mais adequado do que ver o povo de Jabes resgatar os corpos de Saul e dos seus 3 filhos. Isso demonstra, de fato, o que aconteceu naquele dia tão trágico para Saul e sua linhagem. O povo de Jabes não havia esquecido quanto deviam à primeira grande vitória de Saul, e por isso é exatamente eles que vão narrar este relato trágico. A história de Saul termina. A partir do segundo livro de Samuel, estaremos focados especialmente em Davi. Já estávamos, e agora ainda mais ocorrerá. Mas nós teremos uma pequena modificação aí nos nossos estudos. Nós não seguiremos para 2 Samuel. Eu vou explicar isso de uma forma um pouco mais clara ao final deste estudo. Saindo então do breve resumo dos capítulos, vamos à segunda parte deste nosso estudo com as questões e dúvidas que podem surgir. Temos um capítulo a menos hoje, por isso normalmente nós temos 4, hoje nós temos apenas 3 capítulos. Vamos às 7 questões e dúvidas que podem surgir. Primeira delas: por que os filisteus se indignaram com Aquis? Temos a resposta em 1 Samuel 29, versículos 2 a 4, onde nós lemos: os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: mande este homem embora para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças destes homens? Então os filisteus vão se indignar com Aquis, porque para eles Aquis é um homem muito ingênuo e confia demais em Davi.
Davi poderia se voltar contra os filisteus para ser perdoado por Saul, segundo a visão dos filisteus. Questão 2. O que aconteceu com as duas mulheres de Davi após a invasão amalequita à cidade de Ziclag? Temos a resposta em 1 Samuel 30, versículo 5. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Portanto, as duas mulheres que Davi tinha nesta oportunidade, diante da invasão amalequita à cidade de Ziclag, foram levadas. Questão 3. Diante de decisões de batalha, Davi sempre consultava a Deus, como em 1 Samuel 30, 7 e 8. O que aprendemos com ele? Que sempre precisamos consultar a Deus diante de decisões importantes. Já falamos a respeito disso em estudos anteriores. Questão 4. Qual foi o resultado do contra-ataque de Davi aos amalequitas? Temos a resposta em 1 Samuel 30, versículos 17 a 20, onde nós lemos: Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado. E Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: Este é o despojo de Davi. E assim, nós observamos que Davi vai atacar os amalequitas e vai levar tudo de volta, incluindo os filhos, as filhas. Davi trouxe tudo de volta e também ele vai trazer as suas duas mulheres que haviam sido retiradas dele. Questão 5. Que povo matou Jonatas e Saul? O povo que matou Jonatas e Saul era exatamente o povo que eles estavam guerreando, os filisteus. O tempo inteiro, neste trecho da história de Israel, eles estarão fazendo guerra contra os filisteus, matando filisteus, sendo mortos por filisteus. Questão 6. Como foi a trágica morte de Saul? Temos a resposta em 1 Samuel 31, versículos 3 a 7, onde nós lemos: A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: Arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Portanto, a morte de Saul será uma morte trágica. Ele será atingido por flechas e pedirá para o seu escudeiro matá-lo, atravessá-lo com sua espada. Mas este escudeiro terá tanto receio e medo que não fará isso. E Saul vai se lançar contra a sua própria espada, se suicidando, para que os filisteus, os incircuncisos em sua linguagem, não zombassem dele na hora de sua morte. Mas nada adiantou muito, porque como nós veremos na próxima e última questão, como foi o sepultamento de Saul, nós veremos em 1 Samuel 31, 8 a 13, que os filisteus abusaram do corpo de Saul. Diz lá: E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa.
Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-sean. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite. Tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-sean e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. É interessante, então, que mesmo com essa afronta dos filisteus para com o corpo do rei Saul e dos seus filhos, o povo vai prestar respeito e fará um funeral digno ao rei Saul. Estas as questões e dúvidas que podem surgir, as últimas do primeiro livro de Samuel. Vamos aos aspectos teológicos desse nosso último estudo de 1 Samuel. Temos 4 aspectos hoje. Vamos ao primeiro. Enquanto o exército filisteu se move na direção norte para a batalha, a situação difícil de Davi é resolvida quando ele é mandado de volta do campo de batalha. Mais uma vez, Deus cuidou de Davi. Nós também podemos nos encontrar diante de situações complicadas, resultado de nossas próprias decisões ou enganos. Deus não irá tolerar nossa pecaminosidade, que é muitas vezes o que move as decisões que tomamos. Mas Ele ainda cuida de nós, fazendo com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo. E assim nós percebemos que os filisteus não estão do lado de Deus, mas acabam servindo também aos propósitos de Deus. Deus queria que Saul fosse destronado, Deus queria que Davi se tornasse rei, e isso ocorrerá. Segundo aspecto teológico, Davi enfrenta sua primeira grande crise como líder desde que deixou de servir ao exército de Saul alguns anos antes. O Senhor ajuda Davi e o povo de Ziclag de uma maneira inesperada, por intermédio de um escravo egípcio abandonado. O Senhor ainda hoje age em nosso favor por meios improváveis. Muitas vezes, de onde nós não esperamos, é que Deus vai atuar e vai nos auxiliar. Terceiro aspecto teológico. A vitória sobre os amalequitas que Deus concede a Davi lhe dá a oportunidade de se fortalecer como líder. Quando o Senhor garante sucesso e prosperidade a você, considere como isso pode aumentar suas oportunidades, mas também as suas responsabilidades. Lembre-se que Deus perdoa você quando você falha e também o capacita com sabedoria para administrar o que Ele colocou sob o seu cuidado. E assim nós observamos que Davi vai vencer os amalequitas, e essa será uma grande oportunidade que Deus estará dando a ele, mas também uma grande responsabilidade de cuidar dos despojos, de não se tornar um governante inescrupuloso e infiel a ele, como Saul se tornou. Quarto e último aspecto teológico do primeiro livro de Samuel. Saul perde as bênçãos divinas ao abandonar a palavra de Deus e tem uma morte brutal nas mãos dos mesmos inimigos que ele for escolhido para derrotar. Não há maior tragédia do que quando o povo de Deus abandona a sua palavra, assim como não há bênção maior do que quando a recebe como convicção. Precisamos aprender com os exemplos que a Bíblia nos dá. Até mesmo quando os exemplos são ruins, podemos aprender. O que nós aprendemos com Saul? Nós aprendemos com Saul que nós devemos seguir a vontade de Deus e não a nossa. Nós aprendemos com Saul que quando Deus se calar, quando Deus silenciar, precisamos ter paciência e continuar perseverantes na fé em Deus, na fé em Cristo. Não podemos titubear, não podemos seguir por meios humanos, não podemos buscar aquilo que é oculto, porque isso trará grandes prejuízos para a nossa vida. O primeiro livro de Samuel é um livro que vai ter muitas batalhas, mas já não vai ser um livro tão sanguinário quanto o livro de Juízes.
Por outro lado, tudo aquilo que Samuel falou a respeito dos reis ocorrerá no reinado de Saul. Saul se tornará um rei egoísta que estará apenas preocupado em ocupar o trono sem servir. E por isso Deus vai destroná-lo. Mas Deus fará com que surja um novo nome, um nome que trará esperanças para o povo. E esse nome é o nome de Davi. Davi não será perfeito, nós veremos depois, no segundo livro de Samuel, graves pecados cometidos por Davi, mas nós sabemos que algo que chama muito a atenção no reinado de Davi é que da linhagem de Davi viria o grande e verdadeiro rei, o perfeito rei, aquele que vem para me salvar, aquele que vem para te salvar, aquele que vem para salvar a humanidade, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Espero que este vídeo, que este estudo, não apenas de hoje, mas de todo o livro, o primeiro livro de Samuel, tenha sido de grande proveito para você, para a sua vida. Peço perdão pelos eventuais equívocos que cometi, mas seguramente este foi um mês assim dos mais atribulados para seguir este nosso projeto, que é um projeto audacioso, você sabe. Fazer um vídeo por dia, muitos dias eu não consigo fazer, então eu faço em um único dia vários vídeos para conseguir dar conta. É um desafio. E ainda mais na Semana Santa, na Páscoa, foi bem difícil. Mas estamos aqui, resilientes, vivos, perseverantes. Não pelas nossas próprias capacidades e entendimentos, mas pelas forças e capacidades que Deus possui e que Ele nos empresta, Ele nos concede para darmos prosseguimento a este projeto. E eu estou muito orgulhoso, não de mim, mas de você que está acompanhando firme, perseverante, resiliente a cada vídeo. Às vezes com um pouco de atraso, mas não tem problema. Continue seguindo aqui no nosso canal. É muito bom ter você. É muito bom saber que há pessoas que estão estudando a palavra e como que Deus edifica-nos por meio dela. Como que Deus nos preserva a nossa fé, preserva as nossas forças diante das dificuldades que nos abatem. E eu tenho assim um presente a você que está aqui seguindo conosco desde o início. E não é um presente material. Eu até gostaria de ter condições de dar uma Bíblia para você, de conceder algo. Mas o presente é mais vídeos. Sim, nós não vamos parar, nós vamos prosseguir. Mas não com o segundo livro de Samuel ainda. Voltaremos a Samuel, mas nós faremos um intervalo. Precisamos descansar um pouco dos livros históricos. Precisamos nos debruçar na poesia de Deus. E este é o grande presente. Nós iremos estudar a partir de amanhã o livro dos Salmos. E ficaremos uma boa temporada nele. Afinal de contas, o livro dos Salmos é o livro com a maior quantidade de capítulos. São 150 capítulos. E será um grande prazer estudarmos o livro dos Salmos. Eu escolhi isso porque eu acredito que é oportuno que façamos essa pausa nos livros históricos. Ainda terá muita história do Antigo Testamento, mas precisamos descansar um pouco. E assim é a nossa jornada, a nossa caminhada. Às vezes precisamos apressar os nossos passos, às vezes precisamos descansar um pouco. O livro dos Salmos vai nos trazer conforto, vai nos trazer descanso. Eu tenho certeza disso. Continue seguindo o nosso canal. Este é um trabalho não somente meu, pastor Rômulo Souza, mas um projeto da Igreja Luterana de Interlagos, um projeto de Deus e um projeto seu. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações e não vamos parar. Se você puder, contribua também para este trabalho. Se não puder, não tem problema. A sua presença e a sua participação são mais do que especiais. Muito obrigado por assistir. Fique na paz do Senhor e até amanhã, quando nós iremos iniciar o livro dos Salmos. Até!